Todos os dias esta menina rezava para que Deus te ouvisse. Até que, num certo dia, os céus ouviram suas preces e mandaram um enorme milagre para sua vida. Num vilarejo esquecido pelo tempo, onde a vida corria de forma modesta e as esperanças se misturavam às dificuldades do cotidiano, existia uma menina chamada Isabela, cuja fé e pureza destacavam-se como um farol de luz em meio à escuridão dos dias de privações. Desde muito pequena, sua devoção era intuitiva e profunda, inspirada pelos ensinamentos transmitidos por sua avó Mariana, que a ensinou a enxergar além dos limites do presente e a cultivar uma crença inabalável na intervenção divina. São Benedito, a vila onde Isabela vivia, era marcada pela insegurança na colheita, pela seca que castigava a terra e pelo desalento que tomava conta dos corações de seus moradores, que, apesar das dificuldades, ainda alimentavam pequenos sonhos de dias melhores. Isabela, com sua inocência e força interior, recorria diariamente à pequena capela no alto da colina, local onde encontrava refúgio e inspiração para suas orações, sentindo que, ali, sua alma se conectava com o céu de maneira intensa e verdadeira. A rotina da menina era um ritual de fé e esperança. Ao romper de cada aurora, ela partia descalça pelos campos, absorvendo o orvalho da manhã e murmurando preces que falavam de amor, renovação e justiça para todos. Suas palavras, carregadas de uma sinceridade que parecia ter o poder de transcender os limites do tempo e do espaço, tocavam aqueles que se dispunham a escutá-la, mesmo que em silêncio. Os anciãos do vilarejo, que há muito se recordavam de antigas lendas de milagres, viam em Isabela a promessa de mudança, despertando em seus corações a lembrança de tempos em que a fé transformava a realidade de maneira milagrosa. Entre esses anciãos, o sábio Domingos se destacava, com sua visão perspicaz e seu olhar sereno, reconhecendo na menina um potencial para reescrever o destino daquele lugar desolado, cujos campos murchos e corações cansados ansiavam por um sinal de esperança. Um dia, enquanto caminhava entre os campos ressequidos, Isabela encontrou um homem solitário sentado à sombra de uma antiga oliveira. Seu rosto vincado pelo tempo e pelo sofrimento revelava uma história de lutas e decepções. Era Pedro, um lavrador que havia perdido tudo o que possuía para a seca inclemente. Seus olhos, antes brilhantes de determinação, agora refletiam apenas o vazio de quem já não consegue mais acreditar. "Por que continuas a rezar, menina?" perguntou ele com voz áspera pela falta de uso. "Não vês que tuas orações são levadas pelo mesmo vento que seca nossos campos? O céu está fechado para nós." Isabela sentou-se ao seu lado, seus pequenos pés empoeirados contrastando com a aridez do solo. Sem responder imediatamente, ela pegou um punhado de terra e deixou que escorresse entre seus dedos, como grãos de um tempo que parecia não avançar. "Senhor Pedro", disse ela finalmente, sua voz suave como a brisa que raramente visitava aquelas paragens. "O céu nunca se fecha por completo. Mesmo quando não podemos ver as estrelas, elas continuam lá, brilhando atrás das nuvens. É assim com a esperança também." Pedro olhou para ela, querendo encontrar razões para discordar, mas algo naquela criança o impedia de destruir sua fé com palavras amargas nascidas de seu próprio desespero. Em vez disso, sentiu uma lágrima solitária escorrer por sua face enrugada, a primeira em muito tempo. "Rezo não apenas por mim", continuou Isabela, "mas por todos nós, pelo Senhor também. E um dia, quando menos esperarmos, a resposta virá." Com o passar dos dias, a situação em São Benedito tornava-se ainda mais crítica. A escassez de água agravava as dificuldades. Os lavradores sofriam com os solos ressequidos e a comunidade, imersa em um clima de desolação, começava a perder a fé em dias melhores. O poço da Praça Central, outrora abundante, agora oferecia apenas um filete de água barrenta. As mulheres faziam fila desde a madrugada, carregando baldes e jarros,
esperando sua vez com rostos marcados pela preocupação. Maria, mãe de Isabela, era uma dessas mulheres. Viúva há 3 anos, quando seu marido sucumbiu a uma febre misteriosa que varreu o vilarejo, ela lutava para manter a pequena propriedade que haviam construído juntos. Suas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo e amor incondicional. Mesmo nos momentos mais difíceis, Maria nunca deixou que sua filha percebesse a profundidade de sua angústia, mas Isabela, com a sensibilidade que só as crianças possuem, enxergava além do sorriso cansado de sua mãe. Uma noite, quando as sombras se alongavam pelas paredes simples de sua casa, Isabela encontrou sua mãe chorando silenciosamente, debruçada sobre a última fatia de pão que guardara para a filha. "Mamãe, por que chora?", perguntou Isabela, abraçando-a pelas costas com seus braços pequenos, mas cheios de afeto. Maria enxugou rapidamente as lágrimas, tentando esconder sua vulnerabilidade. "Não é nada, meu amor. Só estou cansada." Isabela sentou-se no colo da mãe, como fazia quando era menor, e segurou seu rosto entre as mãos. Vovó Mariana sempre dizia que as lágrimas são as orações que o coração não consegue expressar em palavras, disse ela com uma sabedoria que parecia vir de outras eras. "Não tenha medo de chorar, mamãe. Deus entende essa linguagem também." Maria olhou para sua filha, maravilhada com a profundidade de suas palavras. Como poderia uma criança de apenas 12 anos compreender tanto sobre a dor humana? Naquela noite, mãe e filha oraram juntas, suas vozes se entrelaçando no silêncio da casa simples, criando uma melodia de esperança que parecia pairar no ar, mesmo depois que as palavras cessaram. Na manhã seguinte, ao despertar, Isabela sentiu algo diferente no ar. Não era apenas a luz que entrava pelas frestas da janela ou o canto dos poucos pássaros que ainda resistiam na região. Era uma certeza inexplicável, um conhecimento que brotava de algum lugar profundo em seu ser. Hoje seria um dia especial. "Mamãe", chamou ela enquanto Maria preparava um mingau ralo com os últimos grãos de aveia que possuíam. "Hoje preciso ir à capela mais cedo." Maria olhou para a filha com uma expressão de curiosidade. "Algo aconteceu, Isabela?" A menina sorriu, seus olhos brilhando com uma luz interior que iluminava toda a casa. "Ainda não, mamãe. Mas vai acontecer." Nessa conjuntura, Isabela percebeu que as preces que elevava não eram apenas súplicas individuais, mas uma oferenda coletiva de esperança que poderia ser compartilhada com todos os habitantes da vila. No caminho para a capela, ela parou na casa de Ana, uma senhora idosa que vivia sozinha desde que seus filhos partiram em busca de trabalho em terras distantes. Ana estava sentada em sua cadeira de balanço, seus dedos nodosos, trabalhando em um bordado que nunca parecia terminar. "Dona Ana", chamou Isabela da porta entreaberta. "A senhora gostaria de vir comigo à capela hoje?" A anciã levantou os olhos, surpresa com o convite. Fazia anos que não conseguia subir a colina até a capela. Suas pernas, enfraquecidas pela idade e pelo reumatismo, não lhe permitiam tal esforço. "Ah, minha querida", respondeu ela com um sorriso triste. "Sabes que não posso mais fazer essa caminhada." Isabela entrou na casa simples e se aproximou da senhora. "Hoje é um dia especial, dona Ana. Posso ajudá-la a chegar lá." Havia algo na determinação daquela criança que fez Ana considerar a possibilidade. Com um suspiro, ela guardou seu bordado e pegou a bengala entalhada que seu falecido marido havia feito para ela. "Se achas que podemos conseguir, então vamos tentar", disse ela, levantando-se com dificuldade. O caminho foi lento e pontuado, por pausas para descanso, mas a cada passo que davam, Ana sentia uma energia renovada fluindo por seu corpo cansado. Isabela segurava seu braço com firmeza, como se transmitisse sua própria força através daquele contato. Ao chegarem à porta da capela, encontraram Pedro, o lavrador que Isabela havia consolado dias antes. Ele parecia embaraçado por estar ali, como se tivesse vindo contra sua própria vontade, empurrado por uma força que não conseguia compreender.
Bom dia, Sr. Pedro. Cumprimentou Isabela com um sorriso radiante. Que bom vê-lo aqui hoje. O homem resmungou algo ininteligível, mas não se afastou. Juntos os três entraram na pequena capela, cujo interior estava banhado pela luz dourada que entrava pelas janelas simples. A imagem de São Benedito, entalhada em madeira por mãos habilidosas de gerações passadas, parecia observá-los com olhos compreensivos. Decidida a fazer a diferença, ela se entregou por completo ao ato de orar, acreditando que seu coração puro era capaz de invocar uma resposta do próprio céu. À medida que a manhã avançava, mais pessoas foram chegando à capela, atraídas por uma força que não conseguiam explicar. Homens e mulheres que há muito haviam abandonado a esperança, jovens cujos sonhos murchavam antes mesmo de florescer, crianças que nunca haviam conhecido a abundância, todos sentiam um chamado inexplicável para estarem ali naquele dia. Domingos, o ancião mais respeitado da vila, foi um dos últimos a chegar. Seus olhos sábios observaram a multidão reunida com uma mistura de surpresa e expectativa. Ele reconheceu o que estava acontecendo antes mesmo que os outros percebessem. Era o início de algo extraordinário. Naquele dia específico, quando o sol se erguia tímido sobre a capela e a tensão se fazia presente em cada recanto de São Benedito, a menina reuniu os moradores que, embora céticos, pois não sabiam mais a quem recorrer, encontravam um último remanescente de fé em suas palavras. O silêncio que se estabeleceu quando Isabela se levantou para falar era quase palpável. Não era o silêncio do vazio, mas aquele que precede momentos decisivos, como o instante antes do amanhecer ou o suspiro antes de uma revelação importante. Estamos todos aqui hoje, começou ela, sua voz clara e firme ecoando pelas paredes da capela, porque ainda existe amor em nossos corações. Um amor que nos une, mesmo quando tudo parece nos separar. Seus olhos percorreram o rosto de cada pessoa presente, estabelecendo uma conexão silenciosa com cada uma delas. A seca castiga a nossa terra e a fome bate à nossa porta. Muitos de nós já não sabem para onde olhar ou em quem confiar. Mas eu vos digo, enquanto estivermos juntos, enquanto pudermos compartilhar não apenas nossas dores, mas também nossas esperanças, haverá um caminho à nossa frente. Um murmúrio de aprovação percorreu a assembleia. As palavras simples daquela criança tocavam em algo profundo, uma verdade que todos conheciam, mas que haviam esquecido no meio de tantas dificuldades. Hoje, continuou ela, não vamos apenas pedir chuva para nossos campos ou água para nossos poços. Vamos pedir que o amor que ainda existe em nós se transforme em força para continuar, em coragem para enfrentar mais um dia, em fé para acreditar que o impossível pode acontecer. Com voz trêmula, mas com uma convicção que parecia romper a própria barreira do impossível, Isabela clamou não apenas por chuva, mas pela renovação da esperança, pedindo que o céu se abrisse para derramar bênçãos sobre a terra e devolver a alegria aos corações desesperados. E então, algo extraordinário aconteceu. Um por um, os moradores de São Benedito começaram a se levantar. Pedro, o lavrador que havia perdido tudo, foi o primeiro. Sua voz, rouca de emoção, juntou-se à de Isabela em uma prece sincera. Ana, a idosa que mal conseguia caminhar, ergueu-se, apoiada em sua bengala. Sua voz trêmula, mas determinada, ecoando pelas paredes da capela. Maria, com lágrimas nos olhos, levantou-se também, seguida por todos os outros. Em poucos minutos, a capela ressoava com as vozes unidas dos habitantes de São Benedito, uma sinfonia de esperança que parecia elevar-se acima do telhado simples e alcançar os céus. Não eram mais indivíduos isolados em seu sofrimento, mas uma comunidade unida pela fé e pelo desejo de transformação. Enquanto as preces se espalhavam e a atmosfera mudava de forma imperceptível, os moradores começaram a sentir uma calma que há muito não sentiam. Um alívio que parecia anunciar a chegada de algo extraordinário. Domingos foi o primeiro a notar a mudança no ar.
Um aroma diferente, uma leveza que não combinava com a aridez dos últimos meses. Seus olhos experientes voltaram-se para a janela da capela, e o que viu fez seu coração acelerar. "Olhem!" exclamou ele, apontando para o céu. Todos os olhares seguiram a direção indicada. As nuvens, que antes eram raras e dispersas, começavam a se aglomerar no horizonte, formando desenhos que lembravam promessas escritas em linguagem celeste. O vento, que por tanto tempo havia trazido apenas poeira e desolação, agora carregava um frescor quase esquecido. "É apenas vento", murmurou alguém, tentando conter a esperança que ameaçava despertar. Mas Isabela sorriu, seus olhos refletindo. As nuvens que se aproximavam. "É o começo da resposta", disse ela com serena certeza. As horas seguintes foram marcadas por uma expectativa crescente. A vila inteira permaneceu em vigília, os olhos voltados para o céu que mudava cada vez mais rapidamente. As nuvens, antes brancas e distantes, tornavam-se cinzentas e densas, aproximando-se como um exército celestial pronto para a batalha contra a seca. O primeiro trovão chegou ao entardecer. Um rugido profundo que fez as crianças correrem para o colo de suas mães e os adultos se entreolharem com expressões de espanto e incredulidade. Seguiu-se um silêncio expectante, como se toda a natureza aguardasse o próximo ato daquele drama divino. E então veio a chuva. Não foi uma tempestade violenta que destruiria os poucos cultivos que ainda resistiam, nem uma garoa passageira que mal molharia o solo ressequido. Foi uma chuva generosa e constante, cujas gotas pareciam carregar bênçãos em cada uma delas. Os habitantes de São Benedito saíram de suas casas, ignorando o fato de se molharem. Crianças dançavam nas poças recém-formadas, suas risadas misturando-se ao som da água que caía. Homens e mulheres erguiam os rostos para o céu, deixando que a chuva lavasse não apenas seus corpos, mas também suas almas cansadas de tanto sofrer. Pedro, o lavrador que havia perdido tudo, ajoelhou-se no chão encharcado, suas mãos calejadas afundando na terra que agora recebia o presente da vida. Lágrimas misturavam-se às gotas de chuva em seu rosto, enquanto murmurava palavras de gratidão. Ana, a idosa que mal conseguia andar, estava na porta de sua casa, seus olhos brilhantes testemunhando um milagre que muitos haviam deixado de esperar. O fenômeno, que inicialmente se mostrava como uma mudança sutil na configuração das nuvens e no curso de um vento que tornava o ar mais leve, logo se materializou em respostas concretas. A escassa chuva transformou-se em um orvalho contínuo que umedecia a terra ressequida, reacendendo a fé dos lavradores e o entusiasmo dos humildes residentes de São Benedito. A chuva continuou pelo dia seguinte e, pelo outro, uma bênção contínua que parecia determinada a apagar todos os vestígios da seca impiedosa. Os rios, antes secos e esquecidos, voltaram a fluir e os campos, impregnados com a nova umidade, começavam a mostrar as primeiras cores de uma colheita renascente. Uma semana após o início da chuva, quando as nuvens finalmente se dispersaram para dar lugar a um sol ameno e acolhedor, São Benedito era um lugar transformado. A lama que cobria as ruas era testemunha da abundância que havia retornado. Os poços transbordavam com água cristalina, e os campos exibiam os primeiros brotos verdes, promessas de uma colheita que finalmente traria alimento para todos. Mas, impressionante, porém, era a transformação nos rostos dos habitantes. O desespero havia dado lugar à esperança, o cansaço à renovada energia, a desconfiança à solidariedade. Pessoas que antes mal se cumprimentavam, agora trabalhavam juntas, ajudando a reconstruir o que a seca havia destruído, compartilhando recursos e planejando um futuro que, de repente, parecia possível novamente. Em meio a esse milagre, Domingos observava, com lágrimas nos olhos, reconhecendo que a força de uma oração sincera, carregada de amor e determinação, podia ser o catalisador de uma transformação surpreendente. O ancião,
cuja sabedoria havia sido forjada em muitas adversidades, compreendia que o verdadeiro milagre não era apenas a chuva que caía do céu, mas a mudança que ocorria nos corações das pessoas. Ele lembrava-se de antigas histórias, contadas por seu avô, relatos de tempos em que a fé movia montanhas e abria caminhos onde antes só havia muralhas intransponíveis. Agora, testemunhava com seus próprios olhos um desses momentos raros em que o véu entre o mundo terreno e o divino parecia se tornar mais fino, permitindo que a luz da graça atravessasse e tocasse aqueles que já haviam perdido a esperança. Seus lábios murmuravam preces silenciosas de gratidão, enquanto suas mãos enrugadas traçavam o sinal da cruz sobre o peito. Uma tarde, enquanto caminhava pelos campos renascidos, Domingos encontrou Isabela sentada à beira de um riacho que voltara a correr. A menina observava o movimento da água com um olhar sereno, como se contemplasse mistérios que apenas ela podia ver. "Sabias que isto iria acontecer, não é?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela na grama úmida. Isabela sorriu, um sorriso que carregava a inocência da infância e a sabedoria de muitas vidas. "Não sabia como ou quando, Senhor Domingos. Apenas sabia que não estávamos sozinhos em nosso sofrimento." O velho assentiu, compreendendo a profundidade daquela resposta simples. "Muitos estão chamando isso de milagre", comentou ele, "e querem te agradecer por trazê-lo até nós." A menina mergulhou os dedos na água clara do riacho, criando pequenas ondulações que se expandiam em círculos perfeitos. "Um milagre não é algo que uma pessoa faz, Senhor Domingos. É algo que acontece quando abrimos nossos corações para recebê-lo." Domingos olhou para ela com admiração renovada. "Há uma sabedoria em ti que vai além dos teus anos, criança." "Não é sabedoria", respondeu ela com simplicidade. "É apenas fé. A mesma fé que existe em cada um de nós, mesmo quando nos esquecemos dela." Isabela, sempre humilde e sem buscar reconhecimento, permanecia firme em sua crença de que era apenas uma mensageira da esperança e que o verdadeiro poder estava na fé compartilhada por todos os moradores da vila. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida em São Benedito continuou sua transformação. As sementes plantadas nos campos, agora úmidos, cresciam com vigor, prometendo uma colheita abundante. As casas, antes deterioradas pelo abandono que acompanha o desespero, recebiam novos cuidados. A praça central, que por tanto tempo havia sido apenas um lugar de passagem, transformava-se novamente em ponto de encontro, onde risos e conversas substituíam os silêncios carregados de preocupação. Pedro, o lavrador que havia perdido tudo, foi um dos primeiros a colher os frutos da nova era. Seus campos, os mesmos que haviam secado sob o sol impiedoso, agora exibiam fileiras verdes e vigorosas de milho, feijão e outros cultivos. Mas a maior transformação não estava em suas terras, e sim em seu coração. O homem amargo e descrente deu lugar a alguém que sorria facilmente e estava sempre pronto a ajudar os vizinhos. Uma manhã, enquanto Isabela ajudava sua mãe a estender roupas no varal, Pedro apareceu carregando uma cesta transbordante de legumes, frescos e frutas colhidas em seu pomar renascido. "É pouco perto do que vocês merecem", disse ele, colocando a cesta aos pés de Maria. "Mas é de coração." Maria começou a protestar, dizendo que não era necessário, mas Pedro ergueu a mão para interrompê-la. "Por favor, aceitem", insistiu ele. "Não é apenas pelos alimentos em si, mas pelo que eles representam. Sua filha me ensinou a ver além da superfície das coisas, a enxergar promessas onde só havia desespero. Isso vale mais do que tudo que eu poderia oferecer." Sua dedicação e coragem inspiravam aqueles que, mesmo diante das adversidades, viam na menina o reflexo de um futuro repleto de possibilidades. Ana, a idosa que mal conseguia andar, experimentou também uma renovação inesperada. Suas pernas, antes doloridas e fracas, pareciam encontrar nova força. Não era um milagre instantâneo de cura,
mas uma melhora gradual que lhe permitia caminhar um pouco mais a cada dia. Logo, ela conseguia ir sozinha até a praça, onde se juntava a outras mulheres para bordar à sombra das árvores que voltavam a florescer. É como se o tempo tivesse voltado atrás, comentou ela para Maria, enquanto observavam Isabela brincando com outras crianças. Não apenas para a vila, mas para mim também. Maria sorriu, compartilhando da alegria da amiga. Os milagres têm muitas faces, não é mesmo? Ana assentiu, seus olhos acompanhando os movimentos graciosos de Isabela, que agora ensinava outras. Crianças a fazer coroas de flores silvestres que haviam brotado após as chuvas. Sua filha é especial, Maria, disse ela com voz emocionada. Há algo nela que nos faz lembrar de quem realmente somos, para além das dores e dificuldades. Sim, concordou Maria, sentindo o peito se encher de orgulho e gratidão. Às vezes, penso que ela não é apenas minha filha, mas um presente para todos nós. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, contemplando a paz que se instalara em suas vidas. Era uma paz profunda, que ia além da simples ausência de problemas. Era o tipo de paz que nasce da certeza de que, mesmo quando novos, desafios surgissem, e eles certamente viriam, havia agora uma força renovada para enfrentá-los. Aos poucos, a história daquele milagre, marcado pela chuva que trouxe vida aos campos e pela renovação dos corações, espalhava-se como um legado eterno, lembrando a cada nova geração que a fé, a oração e a generosidade podem mudar o destino daqueles que se dispõem a acreditar. Viajantes que passavam por São Benedito levavam consigo relatos do que haviam testemunhado ou ouvido. A história da menina cuja fé havia tocado o céu e trazido chuva para uma terra moribunda. Alguns embelezavam a narrativa, acrescentando detalhes fantásticos que nunca aconteceram. Outros tentavam explicar o fenômeno através da ciência ou da coincidência. Mas para os habitantes de São Benedito, não importava como os outros interpretavam o que havia acontecido. Eles sabiam, em seus corações, que tinham experienciado algo extraordinário, algo que transcendia explicações simples ou racionalizações convenientes. Domingos, com sua sabedoria de muitos anos, começou a registrar os acontecimentos em um caderno de capa de couro, presente de seu próprio pai. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, escreviam com cuidado cada detalhe, cada emoção, cada transformação. Não era apenas para que a história não fosse esquecida, mas para que seu significado mais profundo pudesse ser compreendido pelas gerações futuras. Nas noites estreladas, à luz de uma lamparina que projetava sombras dançantes nas paredes de sua humilde morada, o velho sábio mergulhava em suas memórias, buscando as palavras exatas para descrever o indescritível, para capturar a essência daquela transformação que transcendia a mera mudança física da paisagem. «Por que escreve tanto, Senhor Domingos?» perguntou-lhe Isabela certa vez, curiosa ao vê-lo sempre com o caderno e a pena. O ancião sorriu, pousando a mão sobre a cabeça da menina com carinho. «Porque algumas histórias não pertencem apenas a quem as viveu, mas a todos aqueles que precisam de esperança», respondeu ele. «Em tempos futuros, quando outros enfrentarem suas próprias secas, sejam elas na terra ou na alma, precisarão saber que a chuva sempre volta, se houver fé suficiente para esperá-la». Isabela assentiu, compreendendo a importância daquele registro. «E o senhor vai contar tudo exatamente como aconteceu?» Domingos riu suavemente. «Contarei a verdade, criança. Não apenas os fatos que são a superfície das coisas, mas a verdade mais profunda que existe por trás deles». «E qual é essa verdade?» quis saber a menina, seus olhos brilhando de curiosidade. «Que o amor é a força mais poderosa que existe», respondeu ele sem hesitação. «Mais forte que a seca, mais duradouro que o sofrimento, mais transformador que qualquer milagre». Assim, a menina que tocou o céu com suas orações se tornou símbolo da esperança inabalável, ensinando que, mesmo em meio à seca e ao desespero, a luz da fé pode transformar realidades
fazendo brotar, em cada coração, a certeza de que milagres acontecem para aqueles que não deixam de sonhar e de lutar por um amanhã melhor. Isabela crescia, mas sua essência permanecia a mesma. Aquela pureza que enxergava além do visível e sentia o invisível pulsando em todas as coisas. Sua presença era como um lembrete constante de que a verdadeira força não está na capacidade de dominar o mundo exterior, mas na coragem de se abrir para as possibilidades infinitas que residem no interior de cada ser humano. Sua história, registrada nas páginas do Caderno de Domingos e nos corações dos habitantes de São Benedito, continuaria a inspirar coragem e renovar a fé por gerações, lembrando a todos que os verdadeiros milagres não são apenas eventos extraordinários, mas a transformação interior que nos permite ver o mundo e uns aos outros com novos olhos. E assim, quando visitantes perguntavam sobre a menina que trouxera chuva para São Benedito, os moradores sorriam e compartilhavam não apenas o relato do milagre, mas o ensinamento mais precioso que Isabela lhes havia deixado: que ninguém está sozinho em seu sofrimento, que a esperança é uma escolha diária e que quando nos unimos em fé e amor, até mesmo o impossível se torna possível. Transformação de São Benedito continuou muito além daquele primeiro milagre da chuva. Os campos férteis produziram colheitas abundantes. As famílias voltaram a prosperar. E a vila, outrora esquecida e moribunda, tornou-se um lugar onde a vida florescia em todas as suas formas. Ao longo das estações, novas casas foram construídas. A pequena escola reabriu suas portas. E até mesmo uma feira semanal passou a atrair visitantes de povoados vizinhos. O sino da capela, que por tanto tempo permanecera silencioso, agora repicava alegremente, chamando os fiéis para celebrações de gratidão. Os jovens que haviam partido em busca de oportunidades em terras distantes começaram a retornar, trazendo consigo novas ideias e renovada esperança no futuro daquele lugar que um dia haviam abandonado por desespero. Mas mais importante que as mudanças externas foram as transformações interiores que permaneceram em cada habitante. A certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma estrela guiando o caminho para casa. De que, mesmo nos desertos mais áridos, existe uma fonte escondida esperando para jorrar. E de que, mesmo nos corações mais desesperados, há sempre espaço para um milagre.